O que importa será como vamos responder a sua palavra. Como nós deixaremos que ela nos incomode, que ela nos desafie, que ela provoque transformação em nós, uma transformação que gera vida em mim, em você, em todos nós, em todos os povos da face da terra. Nós voltamos hoje a Jeremias, hein, gente? Eu falei na pastoral, né? Tava com saudade? Espero que sim. Quando eu falo assim, estão com saudade? Claro que sim, que estavam com saudade do Jeremias, não é mesmo? E vamos já lá no capítulo 36 de Jeremias. É impressionante, né? Que a gente... não sei se eu vou inventar de novo, fazer uma série tão longa assim, né? É porque o Jeremias é longo, né? É um livro comprido, né? É bem longo. Mas já estamos lá pelo capítulo 36 de Jeremias. E hoje vamos estar meditando juntos nesse tema, né? Nossa atitude com a palavra de Deus. E obrigado, Nogue, a equipe do Louvor Adoração, que já nas escolhas aí das canções estavam bem enfocando e nos ajudando nessa atitude aí para preparar a gente para que a gente vai ouvir da palavra de Deus agora. Vamos lá, no capítulo 36, eu vou ler o capítulo todo, então se preparem aí, se tem a Bíblia com vocês na mão, abram, se querem seguir pela tela, vamos ler juntos o capítulo 36. Diz assim a palavra do Senhor. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as minhas mensagens contra Israel, Judá e as outras nações. Comece com a primeira mensagem do tempo de Josias e escreva todas, até hoje. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente todas as coisas terríveis que planejei para eles. Então, perdoarei sua maldade e seus pecados. Jeremias mandou chamar Baruque, filho de Nerias. E enquanto Jeremias ditava para ele todas as profecias que o Senhor lhe tinha dado, Baruque as escrevia no rolo. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso aqui e não posso ir ao templo. Portanto, vá você ao templo no próximo dia de jejum e leia as mensagens do Senhor que ditei para que as escrevesse no rolo. Leia as mensagens para o povo de todas as cidades de Judá que estiver no templo. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos e peçam perdão ao Senhor antes que seja tarde demais, pois o Senhor os ameaçou com a sua ira ardente. Baruque, o filho de Nerias, fez tudo conforme Jeremias lhe ordenou e leu as mensagens do Senhor para o povo que estava no templo. Fez isso num dia de jejum sagrado, no final de outono, no 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias. Gente de todas as cidades de Judá tinham ido a Jerusalém para participar da adoração no templo naquele dia. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Estava diante da sala de Gemarias, filho do secretário Safã. A sala ficava no pátio superior do templo, perto do portão novo. Quando Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu as mensagens do Senhor escritas no rolo, desceu à sala do secretário no palácio onde estavam reunidos os oficiais administrativos. Lá estavam Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibô, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros oficiais. Quando Micaías lhes falou das mensagens que Baruque estava lendo para o povo, os oficiais enviaram Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cusi, para dizer a Baruque: venha e leia as mensagens para nós também. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Sente-se e leia o rolo para nós, disseram os oficiais. E Baruque fez o que pediram.
quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros, assustados. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos, disseram a Baruque. Mas primeiro, diga-nos como você recebeu essas mensagens. Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou. Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta neste rolo, palavra por palavra. Você e Jeremias deviam se esconder, os oficiais disseram a Baruque. Não digam a ninguém onde estão. Então os oficiais deixaram o rolo guardado na sala do secretário Elisama e foram contar ao rei o que tinham ouvido. O rei mandou Jeude buscar o rolo. Jeude o levou da sala do secretário Elisama e o leu para o rei e para todos os oficiais presentes. Era final do outono e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno, sentado diante de um braseiro para se aquecer. Cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Nem o rei, nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Mesmo quando Eunatã, Delaías e Gemarias imploraram ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu atenção. Em seguida, o rei ordenou a seu filho Jerameel, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o profeta Jeremias e seu secretário Baruque. O Senhor, porém, os tinha escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo no qual Baruque tinha escrito as palavras de Jeremias, o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: pegue outro rolo e escreva novamente tudo que estava no primeiro rolo, que o rei Joaquim queimou. Depois, diga ao rei: assim diz o Senhor, você queimou o rolo porque ele dizia que o rei da Babilônia destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Agora, assim diz o Senhor, a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá herdeiros para se sentarem no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e não será enterrado. Ficará exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei o rei, sua família e seus servos por seus pecados. Derramarei sobre eles e sobre todos os habitantes de Jerusalém, de Judá, todas as calamidades que prometi, pois não quiseram dar ouvidos às minhas advertências. Então Jeremias pegou outro rolo e ditou novamente a seu secretário Baruque, filho de Nerias. Escreveu tudo que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Reconhecemos que como ela veio do Senhor para o Jeremias e para o povo naquela época, a palavra do Senhor, o tesouro precioso do Senhor, ela também é um tesouro precioso do Senhor para nós hoje. Ajuda-nos hoje, quando meditamos juntos na tua palavra, a ter a atitude adequada no nosso coração para ouvir e acolher a tua palavra e para responder a tua palavra de maneira adequada, pronta, obediente, abertos à obra que o Senhor quer fazer em nós, através da tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, a gente volta a Jeremias justamente aqui num relato que me parece fascinante sobre como que a palavra de Deus chega até nós, né? Como que ela chegou para o povo de Deus no passado, na época do profeta Jeremias.
na maneira como que ela foi preservada e como que ela chega até nós hoje. Também é um relato que nos faz pensar muito sobre qual é a nossa atitude com a palavra de Deus que nos é revelada, com essa palavra do Senhor que vem para nós, anunciada para nós, e o que nós fazemos com isso? Primeiro, pensemos juntos aqui, nessa primeira parte da reflexão, sobre como a palavra chega até nós. Primeiro, um pouco do contexto, né, do cenário aqui dessa passagem. A destruição de Jerusalém, ela vai ser descrita um pouco adiante. Nós ainda vamos chegar no capítulo 39, nessa descrição. E nós temos visto nesses capítulos últimos que temos refletido no profeta Jeremias, algo desses anos finais, debaixo do reinado do rei Zedequias. O último rei de Judá, a prisão de Jeremias, o declínio ali do povo, da maneira como eles, da cidade, até a destruição e o exílio. Mas daí o editor do livro de Jeremias volta e nos mostra que algo que aconteceu antes, durante o reinado do rei anterior a Zedequias, Jeoaquim, no 4º ano do seu reino, que estamos falando seria ali por volta do ano 605 a.C. Para que a gente tenha uma ideia um pouco mais e nos localizemos historicamente no que está acontecendo. O 605 a.C. é exatamente também o primeiro ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia. Esse rei que nós vimos bastante quando a gente esteve aqui na comunidade estudando sobre o livro de Daniel, também já falamos nele ao longo aqui de Jeremias, o grande, poderoso rei da Babilônia. Esse ano é exatamente o primeiro ano dele como rei da Babilônia. Inclusive, ele já apareceu no texto do profeta aqui como aquele que, no capítulo 25, né, as mensagens que Jeremias recebeu nessa época em que Nabucodonosor chegou ao poder na Babilônia. Nabucodonosor também foi descrito como o servo que traria o juízo de Deus sobre o povo. Um rei estrangeiro que temia outros deuses, mas nos foi apresentado no capítulo 27 de Jeremias como um servo usado por Deus para trazer juízo sobre o povo. Babilônia, ela nos é apresentada na história do povo aqui como esse novo grande poder que surgiu na história. E isso era um pouco assustador para o povo de Judá, até porque eles estavam tentando confiar em outros poderes, como, por exemplo, confiar no poder do Egito, mas que estavam sendo derrotados os egípcios nesse momento, e aí era, de fato, a Babilônia que estava se estabelecendo como grande poder nessa época. Agora, Deus ele fala com Jeremias e pede a Jeremias que ele então faça um resumo, que Jeremias tome nota de todas as profecias que o Senhor havia dado a ele desde o começo do seu ministério profético. Ou seja, tudo aquilo que Jeremias havia pregado nos últimos 23 anos. Interessante isso, né? Olha, Jeremias, tudo que você pregou nos últimos 23 anos, senta e anota. Deus diz a Jeremias, eu quero que isso fique registrado. Não só na sua memória, na memória de quem ouviu, mas vai ficar por escrito. Tudo que eu te falei para você pregar nos últimos 23 anos. 23 anos desde que ele começou a pregar, 18 anos antes da derrocada final de Jerusalém. Esse é o ponto que nós estamos aqui em Jeremias capítulo 36. E veja que ainda aqui,
23 anos depois que essa mensagem começa a ser anunciada pelo profeta, ainda aqui há um apelo de Deus para que eles mudem seus caminhos. Mudem seus caminhos. Essa é a advertência, o alerta. E esse apelo de Deus para o povo será desconsiderado de uma maneira bizarra, assombrosa, surpreendente. Já vamos chegar a esse ponto. Por agora, nós vamos ver juntos algo sobre ainda a natureza da palavra e como que ela chega até nós. Primeiro, vamos prestar atenção juntos nisso aqui. Deus pede que ela seja escrita. É bom a gente lembrar aqui que nós estamos falando de uma cultura, de uma época em que o elemento forte aqui era a cultura oral. Não era todo mundo que sabia ler, muito menos que sabia escrever. A cultura oral era um forte elemento de como as coisas funcionavam naquela época. Ou seja, o que era dito, anunciado, ouvido, prestando atenção àquelas palavras proferidas, e por isso mesmo, muitas vezes repetido, dito outra vez, memorizado, passado adiante. Muito era assim, era como funcionava as coisas nessa tradição e cultura. Mas aqui Deus pede que a sua palavra seja escrita. Por quem? E aqui um tal de Baruque entra na história, né? Aí eu falei assim, como assim entra na história? Baruque já apareceu antes no livro, eu sei, né? Aqueles atentas aqui na história de Jeremias vão dizer, né? Não é a primeira vez que Baruque aparece, ele já apareceu. É verdade. Baruque já apareceu antes no livro, porque foi ele quem fez aqueles arranjos legais para a compra do terreno em Anatote por Jeremias, quando Jeremias estava preso, no capítulo 32. Mas aquele relato do capítulo 32, da compra de um campo que Baruque está ajudando Jeremias, cronologicamente é algo que acontece depois do que está acontecendo aqui no capítulo 36. Então a gente pode dizer o seguinte, porque aquilo lá aconteceu já quando era o rei Zedequias e durante o cerco de Jerusalém. Aqui é antes. Aqui na história, cronologicamente, é a primeira vez que Baruque aparece na história de Jeremias. Cronologicamente, primeira vez. Nós vamos ver Baruque depois, mais lá para o capítulo 45 de Jeremias, inclusive numa palavra de Deus diretamente falando com Baruque. E isso até menciono porque é curioso isso e interessante que, na verdade, esse capítulo que nós estamos entrando agora, 36 até o capítulo 45, alguns estudiosos chamam esse trecho do livro de Jeremias como o manuscrito de Baruque, o rolo do Baruque, porque seriam os capítulos que ele mesmo diretamente editou e organizou depois para colocar todo o livro no final juntos. O que é que Baruque escreve aqui quando Jeremias dita algo para ele? O que é esse rolo que Baruque tem nas mãos? Muito possivelmente, esse rolo que Baruque tem nas mãos são os capítulos 1 ao 25 do livro de Jeremias. E agora estão lá, num rolo. Esse rolão grande, hein? Aqueles manuscritos assim e tal, mas está lá. Capítulo 1 ao 25, Jeremias dita e Baruque escreve. Mas eu sei que eu não respondi a pergunta quem que era esse tal de Baruque. Sem entrar em muitos detalhes, a gente pode dizer hoje que Baruque era de uma família de nobres, da aristocracia do reino de Judá, a serviço da família real. Isso explica como que ele tinha acesso às salas do templo, do palácio real, o tipo de treinamento que ele recebeu profissional. Ele foi treinado para ser um escriba profissional. E a família, nas referências familiares que aparecem com o Baruque, mostram que ele tinha esse alto rango de uma família que tinha acesso aos corredores do poder do reino de Judá.
alguém, digamos, bem posicionado, inclusive politicamente. Mas vejam bem, alguém que escolheu servir a Jeremias, um profeta controverso, muitas vezes mal visto, inclusive pelas autoridades, e escolheu servir a ele como seu secretário. Com certeza, uma escolha difícil para Baruque, uma escolha perigosa para ele, que trazia riscos para ele, que o colocava em risco, em rota de perigo. Baruque era essa pessoa. O que para nós é muito interessante aqui é esse insight no próprio processo que fez com que o texto bíblico chegasse até nós hoje, né? Olha só que bonito, né? Deus falando com Jeremias ao longo de 23 anos, aí o Senhor pede para ele recordar, fazer um resumo de tudo isso, ditar essas palavras que Deus havia revelado para ele para um escriba, e esse escriba colocar isso num manuscrito, num rolo, para a preservação dessa mensagem, e algo que chegou até nós hoje. Nós estamos no ano 2023, depois de Cristo. Esse processo aqui acontece no ano 605 antes de Cristo. E nós estamos do outro lado do mundo, na cidade de São Paulo, abrindo o que era parte desse rolo escrito pelo tal do Baruque, lendo, conversando, meditando sobre isso. Não é fantástico isso? A gente tem esse insight aqui direto dentro de como que é no processo na história da palavra de Deus chegar ao seu povo e chegar até nós hoje. Ou seja, e esse era o propósito que Deus pede para Jeremias e Baruque registrar essa palavra, escrita para que fosse preservada ao longo do tempo, para que fosse preservada quando Jeremias ou Baruque não estivessem mais vivos, para quando o povo estivesse no exílio, para quando o povo voltasse do exílio 70 anos depois, eles teriam aquele rolo, aquele manuscrito. Para que essa comunidade e cultura, para esse povo, o povo de Judá, mas também para todos os povos, em todos os lugares, pudessem, quando esse rolo fosse copiado, traduzido, lido, passado adiante, geração após geração, a gente pudesse estar com a Bíblia aberta hoje, lendo e meditando nela. Não é fantástico isso, gente? A gente tem esse olhar aqui no capítulo 36, em primeira mão, sobre o processo como que a palavra de Deus chega até a gente. Isso é fabuloso. Agora, de quem que era essa palavra? Alguém vai dizer assim, bom, claro, eram as palavras de Jeremias, ou outro. Não, eram as palavras de Deus, do Senhor. E quem que está certo? A resposta é ambos. Porque, claro que eram as palavras de Jeremias, a gente não precisa escolher, eram tanto palavras humanas como palavras vindas do Senhor. O próprio relato, no capítulo 36, nos conta isso. Por exemplo, mencionam que eram palavras do Senhor no verso 6, as mensagens do Senhor que ditei para que escrevesse. Do verso 8, leu as mensagens do Senhor. Verso 11, as mensagens do Senhor escritas no rolo. E também eram palavras de Jeremias. Olha o verso 10. Baruque leu para todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ou o verso 18, que implica claramente isso, né? Baruque explicou, Jeremias as ditou e eu as escrevi. Palavra por palavra. E essa é uma verdade profunda das Escrituras. Que as Escrituras que nós temos em mãos, ele é um documento de dupla autoria, tanto humana como divina. A palavra de Deus, porque Deus escolhe se revelar assim para a gente hoje, ela nos chega num momento particular da história, numa cultura concreta. Os agentes da entrega dessa palavra de Deus
são pessoas de carne e osso, vivendo situações, desafios específicos do seu tempo, e Deus lhes fala ali nessa realidade concreta, ao mesmo tempo, é o próprio Senhor falando. De maneira que aquilo que ele fala, nos revela, ele revela o seu caráter, os seus propósitos, não apenas para as pessoas naquele lugar específico, sim, naquele lugar específico, mas não apenas naquele lugar específico, mas para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Requerendo, então, discernir como que foi palavra do Senhor para eles, como que é a palavra do Senhor para a gente, então. Para que essas palavras foram entregues? Essa é uma outra pergunta que a gente pode fazer, ou seja, qual que era o propósito dessas palavras de Deus para eles, ou por consequência também para nós hoje? É uma pergunta importante, até porque com frequência, e essa era a essência da mensagem entregue por meio de Jeremias, ou a Ruth outro dia nos lembrou também no outro profeta, Naum, né? Porque Naum até apertou mais que Jeremias. Mas, com frequência, por meio de Jeremias também, com frequência eram palavras duras. Com frequência eram palavras de juízo. No caso de Jeremias, por exemplo, anunciando a destruição de Judá e Jerusalém, que eles iam para o exílio. Ou seja, palavras anunciando destruição. Aí, é claro que a gente pode parar e perguntar assim, mas por que alertar sobre a destruição, se Deus queria destruir, por X, Y razão? Por que alertar sobre a destruição e não simplesmente vir e destruir? Por que anunciar antes? Ora, e aí a gente vai entrando nesse mistério do caráter, da natureza da palavra de Deus. Os alertas enviados eram justamente pela motivação de que, inclusive, a mensagem de juízo ainda lhes trouxesse salvação. Ao serem alertados, haveria a possibilidade de arrependimento, de mudança. Ou seja, o propósito principal de Deus, assim, era sempre provocar uma mudança nos seus caminhos, provocar uma mudança nas suas escolhas, para que voltassem aos caminhos de vida de Deus para eles. Não é só os profetas, gente. Toda a palavra de Deus vai nessa direção. Seja as palavras de esperança, de celebração, de alegria, de festa, seja as palavras duras de repreensão, de anúncio de juízo. Quando a palavra de Deus chega até a gente, elas nos chegam da parte de Deus para nos trazer vida. Elas chegam da parte de Deus para nos trazer segunda oportunidade. Nova oportunidade. Novo caminho. Por isso que Deus fala. Por isso que Deus anuncia. Por isso que Ele entrega a palavra para a gente. Para nos dar nova oportunidade. Novo caminho de vida e de salvação. Agora, claro, o que a gente faz com essa palavra de Deus quando a gente ouve? E com isso a gente passa a esse segundo ponto de hoje, que é a nossa atitude com a palavra. Primeiro nós vemos que a palavra não só foi escrita, mas que Jeremias pediu a Baruque que fosse até o templo e a lesse para a gente de todas as cidades, o que ele escreveu. Jeremias estava, hoje estava em algum tipo de prisão, né? Ele falou assim, de novo, né? Hoje, né? Vida de profeta não era fácil, né? Ou algum tipo de restrição ou lei, alguma coisa que impedia ele de ir ao templo. Porque ele disse que ele não podia ir ao templo. E aí Jeremias pede que Baruque vá ao templo. Em um dia de jejum, que nesse dia de jejum todo o povo estaria reunido. Nesse dia a palavra é lida
A gente não, conta, não nos conta por que foi o motivo do jejum convocado, isso era algo, uma tradição, um costume comum entre eles, mas reunia o povo, as pessoas vinham dos vilarejos para o templo, um dia de jejum. Ali, com o povo reunido, a palavra foi lida. Aí tinha um tal de Micaías, né? Que tudo indica para a gente que era um jovem, né? Jovem, não a juventude aqui. Um dos filhos de uma autoridade, Gemarias. Ele ouve a palavra sendo lida por Baruque. Aí ele corre e vai até a outra sala, onde se reuniam os oficiais administrativos, e conta a eles o que Baruque estava lendo. Todos assim pedem, então, traz o Baruque aqui. Traz o Baruque para ler isso para a gente também. Pedem que o Baruque venha, leia para eles, depois contam, pedem que essa mensagem chegue até o rei também, que manda buscar o rolo para que leiam essa palavra para ele, rei, também. Com todo esse movimento, né, essa leitura, nós temos uma boa ideia do porquê a palavra era lida, a quem, qual era o seu propósito e como ela foi recebida. Vamos a isso. Primeiro, o que a palavra pode produzir em nós? A gente já tem uma pista importante quando o Senhor comunicou a Jeremias a razão de escrever todas essas mensagens e anunciá-las novamente ao povo. É que a razão que Deus fala é que elas poderiam produzir arrependimento. Nas palavras do Senhor mesmo para Jeremias, é bem claro isso. Talvez o povo de Judá se arrependa ao ouvir novamente. E nas próprias palavras de Jeremias, olha o que Jeremias diz um pouco adiante. Quem sabe eles abandonem seus maus caminhos, peçam perdão ao Senhor antes que seja tarde demais. Eu gosto muito dessa maneira que o potencial da palavra nos é apresentado. Repararam? Talvez, quem sabe. Ou seja, o que isso revela para a gente? Que a palavra de Deus, quando ela é lida, compartilhada, ouvida, a gente recebe isso, há potencial, há possibilidade, há algo que pode vir a acontecer. O poder para que isso aconteça já está ali, na palavra sendo anunciada. Mas, claro, também há necessidade de que ela seja bem recebida, acolhida, para que ela produza o fruto de transformação ao qual ela se propõe. A palavra de Deus chega até nós respondemos a ela, isso nos revela o caráter da revelação de Deus. Que a palavra de Deus nos convida a um encontro com o Senhor. Que a palavra de Deus nos chama a um relacionamento. E assim a natureza da palavra de Deus é que ela gera esse espaço, essa oportunidade para esse encontro pessoal, onde conhecemos o Senhor. Olha só que bonito isso. Porque o Senhor está falando com a gente na palavra. Ele fala porque ele se interessa. Melhor dizendo, Deus fala porque ele ama. Porque senão não falava, gente. Deus fala porque ele ama. Ele quer que essa palavra seja ouvida. A palavra que pode produzir vida, salvação. Ele fala com a gente porque nos ama. Ele se comunica com a gente porque ele está interessado nessa relação pessoal com a gente. O Criador com as criaturas. E só isso já é algo fantástico, fascinante. Se o Senhor fala com a gente porque nos ama, ele nos convida para a gente responder a ele de uma maneira que expressa que nós amamos também o Senhor em nossa resposta. Teve até uma canção que acho que vocês cantaram hoje, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu sei que isso está lá no Novo Testamento, mas já aparece aqui já esse princípio aqui em Jeremias. Como que nós vamos responder, vai expressar se amamos o Senhor ou não, e o convite é responder amando ao Senhor, a palavra que nos traz vida e nos transforma. A gente tem isso também, que é uma palavra que nos assombra.
E eu escolhi esse verbo, né, assombrar, e eu sei que eu poderia ter usado outros também, né? A palavra que nos surpreende, a palavra que nos desafia, né? A palavra que nos incomoda, a palavra que nos cutuca, né? Essa é a minha versão mineira, lá quando eu era pequeno em Barbacena, né? A palavra de Deus me cutucou, me deu um cutucão aqui, tá bom, tá valendo também. Mas eu vou agora, nesse momento, ficar com essa da palavra que nos assombra. Porque o assombro é algo importante aqui também. Que é, uau! O que o Senhor está falando? Por que Ele está falando isso? O que é essa palavra do Senhor? Preciso pensar mais sobre isso. Preciso compartilhar essa palavra com outros. E a gente vê essa dinâmica aqui nesse relato. O jovem Micaías fica assombrado e impressionado com o que ouve. Corre para anunciar aos oficiais, entre eles o seu pai Gemarias. O pai do Micaías, que já havia participado da reforma durante o reinado do rei Josias. Um dos irmãos do Gemarias, ou seja, tio do jovem Micaías, já havia protegido Jeremias e evitado que ele fosse linchado pela turba, pelo povo. No capítulo 26, a gente viu isso. Aparece um tal de Eunatã, que também já havia aparecido antes, quando trouxe o Urias, o profeta do Egito, de volta para Judá. Aliás, eu menciono isso porque é o seguinte, quando a gente vai lendo, às vezes a gente até se perde um pouco, né? Gente, mas quanto nome! Aí cita mas em vez de continuar a história, fala, que o Micaías, que é filho do Gemarias e neto do fulano, e bisneto de não sei o quê, e esse aqui que era não sei o quê, filho de fulano, com neto não sei o quê. Você parece que fica contando toda a história da família aqui no meio da história, a gente até se perde. Mas é muito interessante e é fascinante isso. Porque se a gente não entende bem por que tantos nomes são mencionados, por que eles aparecem, é fascinante ver nos detalhes dessas conexões. Como que a vida da comunidade está interligada, como Deus não trata só do indivíduo. Como se o indivíduo isolado é o que fosse mais importante para Deus. Deus trata com todo o povo, com as suas famílias, com os clãs, as comunidades. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, queridos. Às vezes a gente precisa deixar de lado essa abordagem bem individualista da fé cristã. Como se o que mais importasse, como cada um de nós respondesse individualmente a Deus na sua palavra. Claro que é importante a nossa resposta individual. Claro. Mas precisamos aprender a valorizar mais esse aspecto da palavra de Deus para uma comunidade, como essa comunidade responde essa palavra. Uma resposta familiar, comunitária, uns com os outros, respondendo ao Senhor na sua palavra, porque Ele fala para a gente de maneira comunitária. Voltando aqui à narrativa. Qual que é a atitude dos oficiais com relação à palavra? Olha só, vamos ver rapidamente aqui. Há interesse. Venha e leia as mensagens para nós também. Sente-se e leia o rolo para nós. Há assombro. Eu tinha que usar, né, a palavra assombro. Há assombro. Quando ouviram as mensagens, olharam uns para os outros assustados. Tá bom, viu, gente? Vocês lendo lá o Lemos Juntos, né? O Lemos Juntos é a sequência de leitura da Bíblia que a gente está tendo aqui na igreja, né? E você lê um trecho lá assim, e você para e até fecha a Bíblia aqui, porque você ficou assombrado, assombrada. Uau, o que é isso aqui? É bom, viu, gente? Faz bem. Que bom que aconteça isso, né? Você leu e... Gente, eu preciso pensar mais sobre isso agora. Preciso ver se eu entendi essa palavra aqui. A palavra que produz assombro. Olha só, mas não só assombro, há curiosidade também para entender mais sobre essa palavra. Diga-nos como você recebeu essas mensagens. Vieram diretamente de Jeremias? Baruque explicou, Jeremias as ditou e eu as escrevi com tinta nesse rolo, palavra por palavra. Baruque até é detalhista, né? Mas ele tem curiosidade agora, eles querem saber, entender mais da palavra.
Então pode se inscrever lá, o Ziel não está aqui não, já vou fazer propaganda, pode se inscrever no Servo de Cristo, fazer matéria lá para entender como que a palavra chega até a gente, fazer parte dos módulos aqui, estudos sobre a fé, Bíblia cotidiano antes do culto aqui, estudar mais a Bíblia no grupo pequeno, vale a pena essa curiosidade, esse interesse. O que mais aparece aqui? Eles querem também que outros também a ouçam. A começar com a autoridade mais importante, quem mais poderia influenciar os demais a ouvir aquela palavra, o rei. Precisamos relatar ao rei o que ouvimos. E aí temos isso que é a palavra, chegamos ao rei, e aí temos o exemplo aqui, aviltante, que mais nos chama a atenção de como que a palavra de Deus pode ser rejeitada. O rei Jeoaquim nos mostra como a nossa atitude com a palavra de Deus também pode ser uma resposta bem triste, mesmo trágica, como nos conta esse relato. Diz assim: cada vez que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo, jogava no fogo, assim, pedaço por pedaço, o rolo inteiro foi queimado. Queridos, eu fico pensando em alguns detalhes dessa narrativa aqui. O rei, confortável no seu palácio de inverno, diante da lareira. Não sei se estava no sofá, que nem alguns lá que eu falei que estava, maldade minha, né? Fala que estava só. Está lá numa poltrona confortável. Sabe aquelas banquetinhas para colocar as pernas assim, né? Quem sabe ali alguém fazendo uma massagenzinha no pé do rei. Vamos esquentar aqui, está muito frio. A lareira ali. E olha, veja bem, ele até pediu para ler a palavra para ele. Tá bom, né? Bom começo. Mas me chama a atenção que antes mesmo de ouvir toda a palavra, vocês repararam nisso? Antes de ouvir ela toda, ele já começa a cortar ela e jogar ela no fogo. Nem ouviu toda a palavra sendo dita para escolher qual que seria a atitude dele com relação àquilo. Não. Corta, fogo. Continua lendo. Imagina o Jeude, pobre Jeude, né? Tá bom. Lê. Aí o rei vai lá, corta, lareira, fogo. E assim, trecho após trecho, de todo o rolo é queimado no fogo. Sem qualquer culpa ou remorso, diz assim o texto, nem o rei nem seus servos mostraram qualquer sinal de medo ou remorso diante do que tinham ouvido. Eu fico imaginando o desespero do Jeude, né? Que lia, dos outros oficiais que antes se assombraram e até mesmo guardaram a palavra na sala do secretário do tesouro lá, procuraram proteger Jeremias e Baruque, e agora estão vendo o rei queimando a palavra. Eles tentam de novo, né, implorar ao rei para que não a queimasse, mas ele não lhes deu atenção. Queimou o rolo que Baruque escreveu das palavras de Deus ditas a Jeremias. Acabou tudo ali? E que bom que a gente pode dizer que não, né? Porque nós temos o livro de Jeremias em mãos hoje. E assim nós concluímos a mensagem hoje com essa última parte, o último ponto, que é a palavra de Deus permanece. Deus, queridos e queridas, deu outra palavra a Jeremias, para que ele escrevesse tudo que estava no rolo que foi queimado outra vez. Bem, desculpe. Para que o pobre do Baruque escrevesse tudo de novo, né? Até isso, também não é só vida de profeta que é difícil, não. Vida de escriba também é difícil. Ah lá, né? Porque é aquelas canetinhas de tinta, escrever um rolo, dá trabalho, né? Aliás, entre o momento em que Jeremias começou a ditar e o momento em que Baruque leu no templo, parece que foram uns 9 meses. Não sei se foi esses 9 meses escrevendo, não, mas que parece que dá uma ideia que deu trabalho escrever todos aqueles capítulos lá.
A ideia aqui é do Baruque, que recebe a instrução para escrever novamente. E ainda acrescentando outras coisas. Escreveu tudo que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. Dessa vez, porém, acrescentou muitas outras coisas. Isso que o Senhor acrescentou outras coisas não deveria nos surpreender. Porque a palavra de Deus, queridos, nunca ela chega para a gente num vácuo, num vazio. A palavra de Deus chega para a gente em situações concretas que nós vivemos e experimentamos no mundo. O Senhor decide se revelar dessa maneira a gente, interagindo com a gente na minha história, nas nossas histórias. Ele traz palavra que se aplica na vida de um indivíduo, como as palavras de juízo sobre a vida do rei Joaquim, que foram adicionadas ao rolo, como nas palavras de juízo e esperança para toda uma comunidade, para toda uma nação, para todas as nações que chegam até nós hoje, que são as palavras que compõem todo o livro de Jeremias, que compõem todas as escrituras. Para terminar aqui, o rolo, o manuscrito, não é mágico. Eu fico pensando, né? Porque o rei, pense comigo aqui, o rei ele poderia ter ouvido o rolo, não gostou, não quer saber, guarda esse rolo aí num lugar, fecha no armário, qualquer coisa, não quero mais saber disso. Não, o rei se preocupa em cortar página por página e jogar no fogo. Ele quer queimar aquilo lá. Eu fico pensando se não é a mesma atitude que às vezes até muita gente hoje tem com relação à palavra de Deus, de achar que o livro em si tem um poder mágico. Sabe aquelas coisas de eu deixo lá na sala da minha casa a Bíblia, eu tenho uma Bíblia bem grande, aberta ali, ó, Salmo 91, ali, ó, para abençoar o meu lar. A Bíblia aberta, ou aberta em uma página específica, não vai fazer muita diferença não, viu? Vai fazer zero de diferença. Se vocês não estão lendo, não estão meditando e não estão respondendo pessoalmente ou em família aquela palavra. Mas essa atitude de achar que a palavra em si vai ser algo mágico, que mostra nesse tipo de atitude, ou em outra atitude muito comum no meio evangélico hoje. E essa vocês já devem estar acostumados, porque vocês já devem ter ouvido bastante. Que é assim, profere a palavra, declara a palavra, que aí essa palavra vai produzir a bênção. E a gente quer usar isso, né? De dizer a palavra e pronto, agora virou uma fórmula mágica que vai abençoar. Não é a palavra sendo dita que vai produzir um efeito mágico. É a palavra sendo ouvida, é a palavra sendo acolhida, é a gente respondendo a essa palavra. Aí produz fruto, aí produz transformação. E a gente vê essa atitude errada do rei, e que ilustra para a gente essas outras atitudes equivocadas que a gente pode ter com a palavra de Deus. O rolo, a palavra, é tão só um instrumento que o Senhor usa para falar às pessoas ao longo da história da humanidade. Naquela época, como hoje, o que importa será como vamos responder a sua palavra. Como nós deixaremos que ela nos incomode, que ela nos desafie, que ela provoque transformação em nós, uma transformação que gera vida em mim, em você, em todos nós, em todos os povos da face da terra. Como que a gente pode estar pensando e meditando ao longo da semana? Eu queria convidar que vocês meditem sobre duas perguntas. Uma é, o que mais te chama a atenção sobre como o Senhor fala com a gente através da sua palavra? É o interesse do Senhor de falar com a gente? É o processo, né? Que Ele use pessoas de carne e osso para falar com a gente?
que Ele nos fale nas situações concretas da vida? O que mais te chama a atenção na maneira como o Senhor nos fala e chega até nós com a sua palavra? A segunda pergunta é como que as diferentes atitudes diante da palavra que nós vemos nesse capítulo, porque há diferentes atitudes, como que elas te desafiam, te animam ou te inspiram? Como você quer responder essa palavra hoje, ou no plural, como vocês querem responder essa palavra hoje, ou um plural melhor ainda, seria a primeira pessoa do plural, né? Como nós queremos responder essa palavra hoje. Que Deus nos ajude em comunidade a responder bem a palavra do Senhor. Deus os abençoe.